por deles já terem conhecimento. Desde logo concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Paulo Lucon, falará pelo recorrente, pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Mário Devine Ferraz, excelentíssimo senhor juiz Marcos Elídios, digníssimo relator desse processo, na pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar todos os demais julgadores que compõem essa colenda corte. Excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, na pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar todos os presentes nessa sessão, e em particular os meus ilustres colegas, Dr. Hélio Silveira e Dr. Carlos Eduardo, com quem tenho a honra de dividir a tribuna nesse julgamento. Senhores julgadores, o que me traz a esse tribunal é um caso muito peculiar, pois diz respeito tanto à administração da justiça, tema muito caro na academia e também aos senhores julgadores, quanto também à lisura dos pleitos eleitorais, preocupação certamente que é compartilhada por todos nós. Em síntese, o que caberá a este egrégio tribunal é um caso para se decidir, e só pode ser, se poder ser preservado aqui o diploma de um candidato que teve seu recurso de candidatura deferido, porque obteve uma decisão liminar em que induziu em erro o ministro Edson Fachin, conforme reconhecido pelo próprio ministro no julgamento colegiado no Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, senhor relator, ao julgar procedente esse recurso contra a expedição de diploma, esse tribunal impedirá que se mantenha no cargo um candidato que nem sequer deveria ter disputado as últimas eleições, pois apenas obteve seu registro de candidatura deferido por uma artimanha processual. Mais adiante vou detalhar a tese aqui, mas quero falar antes sobre as preliminares, uma preliminar, que aqui acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria. Aqui a diplomação do candidato Adler ocorreu em 15 de dezembro de 2016. O prazo para interposição do recurso contra a expedição de diploma se encerraria no dia 18 de dezembro de 2016. Como nesse dia foi domingo, não houve expediente do cartório eleitoral, conforme a portaria do TRE número 381/2016, o recurso foi apresentado no dia seguinte, dia 19 de dezembro de 2016, conforme autoriza a jurisprudência do TSE. Segundo a jurisprudência do TSE, aqui, lendo um recurso contra a expedição de diploma número 671, Diário da Justiça, de 9/4/2013, a superveniência de recesso forense no transcurso do prazo decadencial autoriza a prorrogação de seu termo final para o primeiro dia útil subsequente. Com relação ao fato de o recurso ter sido apresentado na 183ª Zona Eleitoral e não diretamente perante o TRE, igualmente a jurisprudência do TSE autoriza o conhecimento do recurso nesses casos. E aqui menciona também o recurso contra a expedição de diploma número 647 do TSE. Superadas essas questões, vamos entrar na matéria de fundo, que é um tema muito interessante aqui. O recorrido, na condição de presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio Grande da Serra, outro município, nós estamos falando de Ribeirão Pires. Então, ele era um político lá da outra cidade e resolveu disputar em outra cidade. Então, portanto, nós estamos aqui diante de um político que já atua em outros municípios também, né? Então, o recorrido Adler foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por violação aos artigos 29A, inciso 1, e 37, inciso 10 da Constituição Federal. O que aconteceu? Gastos com folha de pagamento superior ao limite legal. Aumento dos salários dos vereadores em descompasso com o permitido. Ou seja, deu aumento para ele mesmo e para os seus vereadores. Certamente, aqui, uma troca de favores aqui um pouco questionável aí de se dar um aumento, né, para ele próprio. Inclusive, essa questão foi julgada por esse Tribunal Regional Eleitoral, também com outras partes, mas com o recorrido Adler,
E o relator foi o desembargador Walter de Almeida Guilherme. Diz o seguinte: depreende-se das irregularidades apontadas no voto condutor relativas às contas do ano de 2004 da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, que elas possuem natureza insanável, notadamente aquela relativa à revisão geral e pagamento à maior dos vereadores, em desacordo com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Uma vez que, além de terem causado dano ao erário, possuem nota de improbidade, uma vez que atentam contra os princípios da legalidade e da moralidade. Então, esse é o pano de fundo da condenação do recorrido Adler. E ele passou a incorrer na inelegibilidade da Lei Ficha Limpa, artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar número 64/90, conforme o entendimento consolidado do TSE, de que a rejeição de contas nesses casos configura vício insanável e ato doloso de improbidade administrativa. Contra essa decisão, senhor presidente, no regular exercício do seu direito, o senhor Adler ingressa com ação anulatória e até chegou a obter êxito em primeira instância. No entanto, o Tribunal de Justiça, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformou essa decisão e manteve vigente a condenação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foi interposto recurso extraordinário contra essa decisão e o prefeito eleito de Ribeirão Pires obteve, com base em alegação inverídica de que não teria sido intimado para a sessão de julgamento do recurso ordinário no Tribunal de Contas. Conseguiu uma tutela provisória com o ministro Edson Fachin e foi com base nessa decisão precária, fundado num fato inverídico, senhor procurador, que serviu de fundamento para a concessão do registro de candidatura. Então o sujeito ele estava inelegível, se utilizou de um argumento mentiroso para disputar a eleição, sendo que esse julgamento, depois no colegiado, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin disse o seguinte: em verdade, só que ocorre, Supremo Tribunal Federal, em verdade, beira a má-fé suscitar no recurso extraordinário a inexistência de intimação para a sessão de julgamento do recurso ordinário do Tribunal de Contas, quando referida intimação existe e foi devidamente divulgado no instrumento oficial previsto para tanto, induzindo em erro este juízo. Então, evidentemente, aqui nós estamos falando de uma situação que se distingue da jurisprudência. O sujeito disputa a eleição com base numa liminar precária, quando ele não era elegível naquela situação. Não é que ele estava elegível e depois sobreveio uma decisão condenando. Não, ele se utiliza de um argumento, de um artifício, engana o judiciário e consegue uma liminar. E depois, no dia 6 de dezembro, vem esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que, a meu ver, tem efeitos imediatos, colegiado, reconhecendo a má-fé, e a sua diplomação só se deu no dia 15 de dezembro. Meu colega, doutor Hélio, pode suscitar que esse recurso ainda não foi julgado. Entanto, senhor presidente, essa decisão que negou esse provimento ao recurso extraordinário interposto pelo diplomata, foram impostos 2 embargos de declaração. Nenhum deles apto a modificar o status de ficha suja do prefeito de Ribeirão Pires. Por tudo isso, senhor relator, como a liminar que suspendeu a inelegibilidade do prefeito de Ribeirão Pires foi obtida a partir de um ato de má-fé, necessário reconhecer que a inelegibilidade do diplomata perdurou durante todo o ano de 2016. Logo, não incide nesse caso a súmula 47 do Tribunal Superior Eleitoral, invocado pela defesa, pois a inelegibilidade do diplomado não é superveniente ao registro de candidatura. Esse caso, portanto, é aquele caso de distinção. Nós estamos diante de uma súmula, esse caso é o famoso distinguishing, porque cai numa situação onde a súmula não incide. Nós estamos, nesse caso, senhor presidente, analisando uma inelegibilidade superveniente, que pode surgir por diversos motivos justificados. Estamos analisando, sim, uma inelegibilidade que sempre persistiu e que apenas foi suspensa após o ministro do Supremo Tribunal Federal ter sido induzido em erro a partir de uma alegação falsa
do prefeito de Ribeirão Pires. Nesse entendimento, o ilustre parecer da douta Procuradoria, que peço a vênia para ler só esse trecho, bem descreve o objeto desse julgamento. Para não prestigiar tal indução em erro, cabe recusar os efeitos daquela decisão, já revista pelo Supremo Tribunal Federal. Daí que a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julgou irregulares as contas de Adler, Alfredo, Jardim e Teixeira, contava com plena eficácia durante todo o ano de 2016, inclusive, principalmente, no momento de impugnação ao registro de candidatura. A inelegibilidade infraconstitucional discutida não é, pois, superveniente ao registro de candidatura. Apenas não incidiu devido à decisão monocrática proferida com base em argumentos dolosamente levados ao Supremo Tribunal Federal, a fim de induzir em erro aquela corte. Então, por fim, eu queria só apenas observar que o registro de candidatura, apesar de ter sido deferido, não prejudica o julgamento deste recurso. Naquela sede foram aferidas as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade presentes no momento do registro. Desse modo, o prefeito de Ribeirão Pires teve seu registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral, pois no momento em que analisadas as causas de inelegibilidade nesse processo, ainda vigorava a decisão monocrática do ministro Fachin. No entanto, esse julgamento não prejudica o presente recurso contra a expedição de diploma, pois essa medida visa justamente a reconhecer a fraude perpetrada pelo candidato diplomado. Então, nós estamos aqui de um caso típico de distinção. Comparo nesses argumentos, senhor presidente, senhor relator, ilustres julgadores, renovando meus cumprimentos a toda a corte, a todos os presentes, o recorrente pede seja julgado procedente o pedido formulado no presente recurso contra a expedição de diploma, a fim de que sejam imediatamente desconstituídos os diplomas de Adler, Alfredo Jardim Teixeira e de seu vice, Gabriel Eide Roncon. Muito obrigado.